Nós viemos aqui para trabalhar e trabalhar duro. Vamos lá. 20ª reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, realizada nesse dia de hoje, dia 5 de outubro de 2021. Presentes no plenário, os vereadores Fabiano Gonçalves, que vos fala, Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes, Adriano Folha, mais o Marcelo representando o mandato do vereador Tratino. Quem mais? Vereador, qual o seu nome, por favor? Carlos representando o mandato do vereador Jonatas. Qual o seu nome? Caroline representando o mandato do Bing Guimarães. Vereador Folha, Vossa Excelência é muito bem recebido aqui nessa mesa. Por favor, sente aqui conosco, por favor. Vossa Excelência é um contador, gosta muito de contar história também para a gente, então quer dizer, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui nessa plenária. Bem, queria agradecer à secretária Ellen, que ontem eu pude falar com ela, ela está de férias, mas foi prontamente solícita. Não foi possível estarmos ontem aqui na reunião, porque tinha aquele evento do governo, lançamento de 2 bilhões de obras, né? Então, a secretária Ellen nos possibilitou hoje, a equipe da CEPLAG está aqui. Quero cumprimentar a subsecretária Elisa, cumprimentando ela, cumprimenta todas as mulheres, e ao subsecretário Marcelo Crivella Júnior, cumprimentando a ele, eu cumprimento todos os homens aqui da plenária, tá certo? Não fala mal do pai dele não, que ele fica chateado. Ele é o Júnior, o outro é o Marcelinho, ele é o Júnior. Então, nessa tarde, então, só reiterando, nós teremos 3 audiências públicas do PPA. A primeira audiência vai acontecer no dia 15 de outubro, às 18 horas. A segunda audiência, dia 29 de outubro, às 18 horas, já com público na plenária. Já com público. Então, a segunda audiência, já teremos a participação das pessoas na plenária, num total de 50% dos assentos que temos hoje disponíveis. E a terceira audiência, dia 5 de novembro, também às 18 horas. Cumprimentar minha amiga Cássia, sempre presente aí com álcool, né? Deixa todo mundo bêbado. Muito obrigado, Cássia. Bem, assim sendo, Bia representando o mandato da vereadora Valquíria, não é isso? Ótimo. Eu peço à minha equipe aí que tomem nota para que nós possamos dar, na feitura da ata, a gente possa mencionar todos esses mandatos. Essa reunião ela é pública. Eu vou pedir para que a mesa técnica disponibilize o link dessa audiência, dessa reunião, para que eu possa compartilhar com todos os vereadores da nossa Casa Legislativa. Assim que tiver o link, por favor, me passe, que eu vou colocar aqui no grupo de vereadores, ou, se puder, já coloque. Bem, gente, o intuito do nosso encontro hoje é único e tão somente para tratarmos da questão do PPA. PPA que chegou a essa casa, salvo engano, no dia 30 de agosto, né? Foi direcionado pelo nosso querido prefeito Axel Grael. Aqui nessa casa, ele ganhou o número de projeto de lei de número 346, salvo engano. É isso, Felipe? 344, isso, né? Só que, dentre os 9 programas que estão elencados aqui no PPA, pairou nessa comissão muitas dúvidas, principalmente com relação na titulação dos programas, quando fala-se tipologia. Muitos dos programas e dos trabalhos têm, assim, alguns escritos atividade finalística e outros projetos. Só que muitos dos projetos com valores elevadíssimos. E aí causou uma certa estranheza da comissão, e eu vou destacar alguns aqui, até para a gente poder entender, porque nem tudo que, talvez, a nomenclatura não nos traga a clareza da terminologia. Por isso que
ficou difícil de nós analisarmos. A primeira questão que eu gostaria de pedir esclarecimento, né, Daniel, foi essa questão que foi levantada sobre o projeto e atividade finalística, não foi isso? Que foi. Eu queria pegar um caso aqui específico. Aquela questão de projeto. Vou pegar aqui o caso Revitalização do Instituto de Artes e Comunicação Social, IACS, da UF. É o programa 3305. Esse é um exemplo, o 3305. Ele está como responsável, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Aí está aqui, tipologia, projeto, função, urbanismo, unidade orçamentária, EMUSA, subfunção, ensino superior. Aonde pairou a nossa dúvida? Esse aqui é um caso, é um exemplo. Se o responsável é a Secretaria de Obras, a realização vai ser, quando aparece aqui a unidade orçamentária EMUSA, a EMUSA é uma empresa pública, então, poderia explicar a gente, e no caso, não seria uma atividade finalística a reforma e não o projeto? Esse é um caso específico. Elisa, você fica bem à vontade, está ali no microfone. Eu acho que essa reunião ela tem que ser... A priori, o Paulo está sugerindo vocês fazerem uma apresentação. Você acha necessário explicar a gente como é que foi feito, a forma? O que você prefere? Eu acho. A apresentação podia ser na primeira audiência, entendeu, Paulo? Que seria uma coisa mais ampassã. Você pode, então, esclarecendo as dúvidas para a gente, Elisa? Eu acho que a gente ganha mais, porque nós estamos na fase das emendas. Pode falar. Nossa, vamos fazer algumas... Elisa, faz uma gentileza. Senta aqui com a gente, aqui, ó. Senta aqui ao nosso lado. Fazer uma questão de ordem, presidente. Como assim? E aí, assim, né? Boa tarde a todos, membros dos gabinetes, pessoal da prefeitura. A nossa ideia é começar a tirar algumas dúvidas mais pragmáticas para que a gente não perca tempo nas emendas e faça da maneira correta. Então, os vereadores foram comunicados para trazer para essa audiência as dúvidas, principalmente nos que nos interessa aqui em relação às emendas. O Fabiano, presidente, ele fez um exemplo, por exemplo, tem ações que a gente já sabe, né, presidente? Finalísticas. Não, e outras que já não vão ser mais cumpridas pelo próprio governo. O IACS, por exemplo, me parece que já tem verba do Ministério para fazer essa obra. Hein, Elisa? Não sei se você está acompanhando. A gente tem informação, por exemplo, que o governo federal vai realizar essa obra, inclusive já tem empenho, o processo licitatório bem avançado. Aí a gente fica com um programa de trabalho que, em tese, não faz mais sentido. Essa seria uma das fontes para a gente manejar. Paulo, deixa ela prestar atenção, vereador, senão eu não consigo fazer a pergunta. Está me ouvindo, Elisa? A gente está, enfim, vamos tentar mais uma vez. A gente tem alguns programas de trabalho que a gente vê que não vai ser executado pela prefeitura. Essas seriam rúbricas ideais para a gente fazer remanejamento? Ou seja, dentro do PPA a gente sempre tem que tirar de algum lugar, ou do anexo da LDO, para colocar em outro, né? Nossas emendas. Existe, por exemplo, alguma orientação do governo nesse sentido? Existe alguma coisa que o tempo já fez, isso já aconteceu e a gente sabe que tem um tempo de chegar aqui o projeto e aí algumas coisas já andaram. Estou dando exemplo do IACS, tem vários outros. Segurança Niterói presente, enfim. Como que a gente pode estar fazendo essas emendas sem perder tempo? Inclusive, e aí já encaminho, presidente, desculpa ter tomado aqui a fala, para essa segunda pergunta que tem a ver com isso. Às vezes a gente quer muito um programa de trabalho que não está presente lá no PPA, na LDO ou na LOA. Né? Exemplo. E aí, às vezes, a gente vai tirar de um lugar que o governo não quer abrir mão. Rafael está aí também, tem pessoal do governo aqui. A gente pode, durante a negociação da emenda, fazer subemenda e mudar, por exemplo, da onde sai esse orçamento estimado?
Porque a gente quer conversar com vocês para não perder tempo. Então, assim, não, isso, Daniel, vereador, isso é muito importante. Não mexe nisso. Mas aqui talvez tenha consenso. É claro que é uma decisão do prefeito, dos secretários, mas se a gente puder ir se ajudando ao longo dessa caminhada aí até o final das emendas, era importante a gente estar com isso. E essa questão dos programas de trabalho que vem com o número certo, que nos parece que são obras já empenhadas, ou alguma coisa que o contrato já está resolvido. Então não adianta a gente mexer no orçamento de, sei lá, de uma reforma que está 8.743.052. Parece que isso já é um empenho, então não vale a pena para a gente mexer. É exatamente isso? Toda vez que a gente vê algo que está fixo, não é mais uma estimativa, é algo que realmente tem que ser gasto? É um contrato? Então eu queria começar com essas indagações, não sei se você entendeu. Você quer fazer no final? Deixa ela aí falando, então pode responder isso, para a gente tentar ajudar aqui. Obrigado, presidente. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Estão na figura do nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, Fabiano, sauda a todos os presentes. Cumprimentar também aqui meus colegas do Poder Executivo. Então, Fabiano, com relação ao primeiro ponto referente ao órgão, né, ser a Secretaria de Obras e a executora ali, por fim, apontada como unidade orçamentária ser EMUSA, isso se deve a uma regulamentação, uma normativa, onde diz que a EMUSA, desde 2013, ela é vinculada à Secretaria Municipal de Obras. Então, esse é um ponto. Então, é importante dizer que no PPA tem traçado qual é o órgão responsável, mas, por fim, a unidade orçamentária, que é quem vai despender esse recurso para a execução do determinado projeto ou mesmo da atividade finalística, né? A CLIN para o meio ambiente, mesma coisa. A CLIN está no meio ambiente. Mesma coisa. Vocês vão encontrar alguns outros casos, né? Onde tem essa relação. A Secretaria Executiva. Isso, exatamente. Então, assim, a unidade orçamentária, quando colocada dentro de um órgão que não ela mesma, é por conta desse processo de vinculação. Depois, com relação à questão das emendas, né, é importante dizer que aqui, já de praxe, a Casa Legislativa ela trabalha com 3 possibilidades de emenda, pelo que a gente observa, seja na Lei Orçamentária Anual, seja na LDO de anos anteriores, que são as emendas supressivas, aditivas e também tem as emendas modificativas, né? Então, as emendas aditivas, elas prevêem uma nova ação orçamentária, sendo também, assim como as modificativas, necessário indicar de onde está saindo esse orçamento e para onde está sendo remanejado, no caso, na proposta da emenda. Depois você tem as emendas supressivas, que seriam um processo de retirar uma determinada ação orçamentária, e as modificativas, aonde são feitas alterações, seja a nível orçamentário, seja a nível de metafísica, e aí eu estou dizendo aqui de quantidade daquele produto, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de capacitação de 1.000 guardas ambientais, se vocês, de 100 guardas ambientais, você falar que vai capacitar 150. Então, essas alterações também são passíveis de serem realizadas. Da mesma forma, a emenda modificativa ela pode alterar qualquer outro elemento que não seja metafísico ou metafinanceiro, por exemplo, a própria unidade orçamentária. Tá? Mas lembrando que tem um fator importante a ser destacado, que quando estabelecido o teto do PPA, foi feito um estudo, né? Uma expectativa de receita. Então, é muito importante que durante o processo de apresentação das emendas, as ações orçamentárias predispostas no PPA, o vereador, né, ele apresente de onde seria remanejado. Isso se aplica às unidades orçamentárias lá postas, inclusive ao Fundo Municipal de Conservação do Meio Ambiente, né? Ótimo. Bem, nós instituímos aqui uma regra e pedimos que todos os vereadores que forem fazer emendas e vereadoras, que eles coloquem o DEPARA, façam uma planilhazinha de Excel e nos ajude dizendo de onde está saindo do programa e para onde está indo e se está sendo criado a origem do recurso para essa criação. Uma dúvida que pairou também é se pode haver criação de programas de trabalho
pela Casa Legislativa via emenda. Seria a criação de uma nova ação orçamentária. Isso, que vocês uma nova dizem, ação, né? uma nova ação orçamentária, não é isso? É possível a criação de uma nova ação orçamentária se a gente considera que tem a possibilidade de uma ação aditiva, né? De uma emenda aditiva. Porém, de novo, né, é importante frisar que o teto pré-estabelecido no PPA foi fruto de um estudo da Receita junto à Secretaria de Fazenda, conduzida pela Marília Ortiz, junto à própria CEPLAG, aí, especialmente pelo subsecretário Marcelo Bandeira, junto à secretária Ellen Benedetti. Então, de novo, né, é possível fazer essa adição, assim como já estão sendo feitas propostas, as emendas, a gente já está acompanhando lá no site da Câmara, emendas do nosso vereador Daniel Marques, do Foli também, do Dado, fez a apresentação, e esse processo é importante estar colocado lá, está disposto. Certo. Vereador Folha, vereador Daniel. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente tem uma dúvida, que é o seguinte, vou dar um exemplo pragmático. A gente está querendo implementar o plano de carreira do pessoal do meio ambiente. E quando a gente analisa, via de regra, estudando, a LDO seria um caminho para isso, tecnicamente, pelo que a gente leu. Mas é muito difícil entender o pagamento de pessoal, quando a gente olha os programas de trabalho e tal. Qual a sugestão para a gente tentar defender, porque eu não consigo fazer a conta do impacto do plano de carreira para 14 funcionários. Apesar desse processo administrativo estar pronto, tem parecer favorável, a gente tem conhecimento que lá até deve ter um impacto. Mas como que seria o ideal, não politicamente, mas tecnicamente, para a gente tentar implementar isso? Tá. Deixa eu só trazer um ponto antes. O PPA, ele versa sobre ali programas finalísticos, né? E ele também dispõe de programas de gestão, e aqui eu estou dizendo do programa de apoio administrativo e do programa de operações especiais, né? Os programas finalísticos no PPA de Niterói, eles são amplamente detalhados, então vocês vão ter elementos como objetivos, justificativa, público-alvo, os próprios indicadores de resultado, né, que mensuram quais são as metas que a gente quer alcançar e, por fim, as ações orçamentárias e seus respectivos produtos. Nesses programas finalísticos estão previstos elementos como projetos, ou seja, ações, entregas com início, meio e fim, e também de atividades finalísticas, né, que são aquele conjunto de ações que corroboram para a execução de uma determinada atividade continuada que tem como objetivo final alcançar o cidadão. Então, o cidadão é o impactado diretamente por essa ação. Por outro lado, você tem no PPA aqueles dois outros programas, que é o Programa de Apoio Administrativo de Operações Especiais. Esse programa de apoio administrativo é onde versa sobre ações, por exemplo, de remuneração de pessoal, de planos de carreira e etc. Qual é o nome do programa? É o Programa de Apoio Administrativo. Está nos anexos, ele é o anexo 2, é o anexo de Programa de Apoio Administrativo de Operações Especiais. Os elementos desse programa, vereador, eles são dispostos e detalhados na LOA. Então, ele não é, a priori, matéria do PPA, né, que versa ali sobre projetos e atividades finalísticas. Então, essa questão do plano de carreira, eu entendo que seria uma atividade meio, né, a ser trabalhada no âmbito da LOA dentro do Programa de Apoio Administrativo, tá? E aí, junto à unidade orçamentária, ao meio ambiente, que é o que cabe. Bem, vamos lá, Elisa. Duas coisas. Tomando ainda como base aquele exemplo que eu peguei do 3305, revitalização do Instituto de Artes e Comunicação Social, IACS da UF. Está aqui, projeto, tipologia, projeto, ou seja, não é uma ação finalística. Tá. O recurso de 9.474.057,19 está totalmente direcionado para o primeiro ano do PPA, 22. Provavelmente esse recurso também esteja destacado para a LOA que veio para essa casa. Isso. Esse próprio aqui é aquele próprio federal, que o governo federal colocou para vender. Foi até objeto de discussão. Não, pelo menos foi o que foi publicado.
Aí que está a minha dúvida. Se esse produto, aí que está a minha dúvida, entendeu? Porque se depois que vocês encaminharam para a gente, houve essa tensão entre o governo federal com a UF, onde a UF já sinalizou que não tem interesse de ter esse imóvel, eu confesso que eu fiquei com dúvida, porque o que seria projeto de não ação finalística, isso aqui é apenas um detalhe do que eu observei. Tem qual programa, vereador? É o 3305. Não, mas sabe me dizer qual é o programa que ele está colocado? Oi? Tá. Estou com uma dúvida. Isso. Essa literalmente é uma dúvida. Porque o prédio do governo federal já botou para vender e a UF já sinalizou que não quer. Essa foi uma dúvida que só matéria de Globo, isso daí. Tá. Esse daí é um ponto que eu gostaria só de tirar essa dúvida, porque há esse projeto do vereadores, do PSOL, para tombamento do prédio. Senão a gente vai ficar aqui num litígio aqui brabo, entendeu? Porque eles querem que seja tombado o prédio e o uso. A prefeitura está destinando recurso, o governo federal quer vender. Então, esse é um ponto que a gente tem que ajustar. Tá. Tá, Elisa? Ok. Esse é um ponto importante, porque como eu vi que o valor, como disse o Daniel, está muito quebradinho, me parece que já é algo que já foi até contratado, já foi licitada a obra. Isso, deve a informação empenhado. que eu tenho é que essa obra está sendo realizada, né? De fato, não disponho das outras informações que vocês colocaram a respeito do governo federal, então eu me comprometo aqui da gente verificar e trazer essa devolutiva para vocês. Já identifiquei a ação aqui, de fato tem a proposta de ter o equipamento revitalizado, né? Aqui em 2022, de fato, se trata de um projeto, a gente estava falando de uma obra, de uma revitalização do espaço, mas essa dicotomia entre o governo federal, de quem vai ser isso, eu realmente não acompanhei, não tenho essa informação agora de pronto, trago depois para vocês. Amanhã eu apresento alguma devolutiva. Ótimo. Obrigado, Elisa. Vou botar aqui, Elisa vai informar. Bem, tem um programa, Elisa, que é o programa 0131, Niterói Mais Segura. Tem aqui um destinamento de 211 milhões. Não, 21. Tá. 211 milhões, né? Manutenção é o programa 4478. Jaime, por favor, atende aqui, por gentileza. Jaime, atende aqui, por gentileza. O Niterói Presente. Atende aqui, por gentileza. Esse programa, 447, da mesma forma, quando vocês encaminharam para cá o projeto, o programa estava válido. Né? Houve a descontinuidade dele por parte do governo federal. Ainda consta aqui esses 211 milhões dentro do PPA. A minha pergunta é, tendo em vista que já tem a descontinuidade desta ação, não seria mais pertinente nós alterarmos? Qual ação em específico, vereador? Qual ação em específico? Ação 4478, manutenção do programa Niterói Mais Segura. Tá. Tem 211 milhões para esse programa. Nos 4 anos, né? Nos 4 anos. Tá. 36 milhões por ano, mais ou menos. E esse 38 está aqui, né? Então, assim, esse programa não se justifica mais estar no PPA. Eu estou fazendo emenda em cima dele, por exemplo. Eu vi. A gente está acompanhando as emendas na Câmara. Então, aqui é um ponto importante, né? O programa Niterói Presente, da forma como ele era configurado, ele dispunha de dois contratos. Um com a Secretaria do Governo do Estado, né? Esse sim que não foi prorrogado. E 2, um contrato, um convênio assinado com a Secretaria da Polícia Militar, e esse sim permanece, que é o PROEIS, né? Então, quando a gente traz essa ação orçamentária, contemplava de fato os dois. Estava previsto nesse valor os dois. Agora, com a manutenção do PROEIS, é importante dizer que um recurso precisa ser dispendido para o PROEIS. Salvo engano, na LOA está na faixa de 20 milhões, né? Vocês podem estar verificando. Então, tem esse programa que deve permanecer, a sessão orçamentária não seria excluída num todo, a priori, né?
e para que se mantenha o programa do PROES. Para além disso, tem-se, né, a expectativa, a orientação de que vão ser chamados os guardas municipais, os concursados. Então, tem aí o recurso, né, necessário também para a execução das outras políticas públicas de segurança em função da não renovação do convênio. Tá? Então, o que está presente hoje é o PROES na ordem de 20 milhões ano. Então, seriam 80 Sugiro, milhões importante ano. que os vereadores verifiquem na LOA, né, que também foi encaminhada a essa Casa Legislativa, quanto que está previsto para o programa do PROES. Se por acaso alguém da nossa equipe ou da equipe dos vereadores estiverem presentes, pudesse dar uma olhadinha já na LOA, já ajuda a gente. Aí foi dito o chamado, o desejo de chamar os novos guardas, mas não sairia daqui, porque sairia Não é contrato, aí da administração, né? Sairia do escopo da administração, não daqui, porque aqui é só uma coisa pontual. Convênio, contrato, não é pessoal. Não vai impactar aqui, teoricamente. É isso que eu estou colocando para ti. Tá. Se chegar os guardas municipais, eles vão entrar no custeio de pessoal, naquela ação de administração. Né? Ainda Tá. certo. Bem, Vale a pena a gente saber se vale a pena emendar por lá ou não, né? pelo menos a gente já sabe que tem 80 milhões ali que não pode mexer, não gasta tudo não, hein? O Daniel está querendo gastar os 211. Só ele. Vem para a base, poxa. Eu, hein? Larga a oposição. Vem cafiar com a gente, pô. Você também, à minha direita. Vem para a base. Olha o orçamento paralelo lá do Bolsonaro. Olha o Bolsonaro aí, gente. Bem, Elisa, tem aqui um outro programa de trabalho, 0133, que é Atenção à Saúde, está destinado aqui a 1.898.000.000, né? Aí, eu queria pontuar aqui... Qual ação em específico, vereador? Eu vou pegar a ação específica, que é o Hospital Oceânico, que eu queria me ater. Deixa eu só achar aqui. Nós fizemos aqui por programa. Eu queria destacar a questão da Covid e do hospital. Está aqui, o 6178. Você está lendo o quê? Não, porque a gente já fez o resumo dos programas. Mas esse é o programa da PPA ou Do PPA, tudo PPA. O programa 6178, operacionalização do Hospital Oceânico. Então, para esse programa está aqui, ó, 58 milhões para o ano de 2022 e mais 280 milhões para os próximos 3 anos. Só que aqui, me parece que aqui é só custeio, nesse 6178. Eu queria saber se nesse programa, no 6178, nós podemos colocar uma emenda para a compra do prédio. Entendeu? Aonde eu colocaria, porque é o único ponto que toca no Hospital Oceânico é esse 6178, que é para operacionalização. Para efetividade da compra do hospital, qual seria? Eu poderia colocar aqui como uma nova ação, ou teria que abrir um programa específico para esse fim? Você tem que conversar com o prefeito. Não, eu tenho que tirar dúvida com ela, porque teoricamente o valor que tem aqui, o hospital é 20 milhões mais ou menos, o prédio. Não impactaria muito. Significa custeio do RH e etc. Sim, insumos, pessoal. Foi arrendado por 68 milhões no primeiro ano, se eu não me engano. Está previsto 58 para o próximo ano e 280, ou seja, 65 milhões no segundo, terceiro e quarto. O anexo 5 não discrimina, Eu não. acho que pressupõe, só achando pensando alto, pressupõe aquisição. Porque ninguém vai imaginar que nós tenhamos arrendamento de custo de 60 milhões ano, uma Covid que vai durar. Exatamente. Não tem Covid esse tempo todo. Não, é que estou pensando alto aqui para ele e esqueci de vocês. É evidente que nós gostaríamos que a Covid tivesse desaparecido. Ela não vai desaparecer logo, mas ela não vai durar até o final do PPA. Então, muito provavelmente, se eu tenho custeios associados ao Hospital Oceânico, ele deve ser decorrente, sim, de uma ação que está em outro lugar, que é o investimento na aquisição do prédio. Isso deve acontecer, muito provavelmente, entre o final de 2021 e início de 2022. Que eu saiba,
manifestação, inclusive, de desejo do secretário, da subsecretaria, da Fundação de Saúde como um todo, de incorporar o Oceânico à rede. Só que a pergunta dele é pertinente. Onde é que a gente vai emendar? E eu estou interpretando que isso daí é para manutenção de RH e exatamente. Eu também só vejo aqui custeio, Paulo. Eu não vejo aqui a possibilidade de compra. Né? Então, Elisa, a minha dúvida é, neste caso específico desse equipamento, que nós queremos que ele se torne um próprio da Prefeitura, qual seria a forma mais correta de fazermos uma emenda aditiva? É neste programa 6178 ou você sugere que façamos um outro? Eu vou te responder do ponto de vista técnico, tá, Fabiano? É o que eu preciso. Com relação à emenda, de novo, né, é uma prerrogativa dessa Casa Legislativa, vocês podem estar apresentando as emendas. Deixa eu só fazer uma ressalva, o governo não compra, ele desapropria e paga a desapropriação, eu falei errado. Tá, então tem um processo, né, onde essa Casa Legislativa vai apresentar suas emendas, isso vai passar por um processo de avaliação e veto ou não das emendas ora apresentadas e, por fim, uma votação final do PPA. Com relação a apresentar uma emenda aonde você prevê um recurso relacionado a investimento, ou seja, uma vez que você está adquirindo um equipamento público, né, para se tornar próprio municipal, ele soma ao patrimônio público. Sim. Então, seria aí um recurso de investimento. É importante, de novo, dizer que de onde sairá esse dinheiro fruto dessa emenda. Então, de quais ações, imagino que sejam algumas, quais ações seriam remanejadas esse valor para então fazer um investimento desse porte. Tá, então o conceito correto seria um investimento para fazer a desapropriação do prédio do Hospital Oceânico. Tá. Não, ele é uma ação finalística. Essa ação é uma ação finalística. A desapropriação do prédio. Ela não é projeto. Não, porque o hospital já está instalado. Exato. Mas torná-lo nosso é um projeto. A atividade finalística seria a manutenção, né, desse hospital, a manutenção de um serviço para a população. Tá. O processo de aquisição seria mesmo um projeto. Configura inicialmente um projeto. A partir do momento que ele é adquirido, ele sim se torna uma atividade finalística no sentido de manter, de operacionalizar aquele hospital, no caso. Eu queria, inclusive, elogiar esse anexo 5. Nesse ano ele veio, o anexo, de maneira geral, veio explicando muita coisa que a gente sentia falta nas leis orçamentárias no passado. Tá. Acho que cada ano a gente pode até melhorar. O anexo, ele explica algumas coisas que a gente ficava em dúvida no passado. E aí eu queria até elogiar que ele é um anexo que nos ajudou muito a construir. E nesse caso, ele diz que é para manter e melhorar continuamente a operação do Hospital Oceânico. Então, assim, manter e melhorar pode ser o quê? Pode ser transformar numa outra opção dentro da saúde, para outro tipo de atendimento, enfim. Não me parece que aqui está dizendo que vai ser adquirido através de, enfim, a bem do serviço público, desapropriação, enfim. Mas eu entendo, o vereador Fabiano tem uma opção política importante, que eu, inclusive, concordo. Aí eu acho que a gente vai ter que, no campo da técnica, emendar e no campo da política, convencer. Essas são nossas trincheiras, né? Isso. Lembrando que nós temos um programa específico, né, um programa do PPA, que é o 0151 Niterói contra a Covid-19, da área saudável, né? Onde na ação 6182 trata da operacionalização do Hospital Oceânico. Aqui sim direcionado especificamente para o Covid. Tá. A proposta de se manter um hospital oceânico aí atribuir a ele também outras especialidades que não tão somente o Covid, até porque há uma expectativa, né, de que o Covid se encerre. Assim espera-se. 6182 é PPA? 6182 é a ação do programa Niterói contra o Covid-19, também na área da saúde, referente à operacionalização do Hospital Oceânico focado no Covid. Mas você está no PPA ou na LDO? No PPA. No PPA e na LDO, né, eles são reflexos um do outro. Mas o programa de trabalho não é o mesmo? Não, é o mesmo.
É o mesmo. O que faz a diferença ali é que o PPA ele vai versar sobre os 4 anos, né? E a LDO especificamente sobre o ano 2022. E depois, só para complementar, com relação ao anexo 5, foi uma coisa que nós identificamos como necessidade, até mesmo para a própria administração pública, para a própria prefeitura, ter uma coordenação daquelas ações orçamentárias, porque muitas vezes, passado 4 anos, né, a ação por si só ela não fala tudo. Então, descrever essa ação atribui um grau de transparência para a Casa Legislativa, mas também para os órgãos de controle, para a própria sociedade, de compreensão do que abarca aquela ação orçamentária. O ponto principal é para o cidadão, porque a gente cansou de vir aqui debater audiência para a gente que tem assessoria. É confuso. Imagina um popular que quer defender a reforma no bairro dele. Perfeito. Quando ele abre 8 anexos, já desistiu no primeiro 5 minutos. Aí você tem lá um anexo que te explica um pouco, né? São 10. Eu, particularmente, tenho me concentrado no DLDO, do PPA e dando uma lida no resto, e a assessoria vai ajudando. Nem entrei na LOA ainda. Bem, Elisa, eu só fazer uma observação, porque, ao que tudo indica, né, foi estabelecido no programa 0151 29 milhões Niterói contra a Covid-19, que é o 0151. Mas os recursos que estão destinados para o Hospital Oceânico sinalizam, de fato, que ele tem um objetivo para além da Covid, segundo está demonstrado aqui, porque se temos uma estimativa de tempo do arrefecimento da Covid, né? Vai ter essa curva aí, já está na tendência de queda, me parece, e eu não sei se no anexo 5 transmite isso, no 6178, o Hospital Oceânico ele passa a ter uma relevância muito maior para a nossa cidade, para além desse período de Covid, passa a ser um hospital tal qual é o Ouriense de Freitas, e até coloca aqui o Getúlio Vargas, né? Eu só queria, eu não sei se é com vocês ou com a saúde, por isso que na audiência pública a gente vai pedir para que cada secretaria envie um representante para que dúvidas como essas sejam sanadas na hora da audiência, para a gente poder avançar, porque assim como nós estamos com dúvidas, o cidadão também tem, a sociedade civil organizada tem, e nos perguntam, a gente fica também um pouco sem resposta. Então, esse programa 0151, ele está aqui explícito, Niterói contra a Covid-19, 29 milhões. Aí foram criados mais 2 programas, que é o 5089 e o 6169. Juntos, esses 3 programas aqui, chegam na ordem aí dos 40, pouco menos de 40 milhões de reais. Então, estima-se que para o combate à Covid, nesses próximos 4 anos, e aqui já deve estar mensurado custo de vacinação, atividade pós-Covid, cuidado pós-Covid. Então, assim, eu entendo que vai ser muito importante a Secretaria de Saúde, na audiência pública, nos dar uma ideia de horizonte, como que está se projetando a questão da Covid-19 no município de Niterói, entendeu? Sim, sim. Mas com certeza a Alice tem vindo em todas as reuniões que o Paulo convoca aqui da Comissão de Saúde para a apresentação das contas, eles estão presentes. Eu digo na audiência. Não, sem dúvida, sem dúvida. Bem, queria avançar um pouco mais. No item 5525, Elisa, construção e reformas de escolas. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não sei se foi apenas uma questão de arranjo nos anos ou se é proposital isso. E aí eu gostaria de tirar uma dúvida. Está aqui, construção e reformas de escolas. Para 22, estima-se 8 milhões. E para os outros períodos, 29 milhões. Mas não há previsão para 24 e 25. Isto? Não há para esses 2 anos? Vai se consumir tudo em 22 e 23? Olhando aqui, a priori seria, mas, de novo, vereador, é uma política pública específica, né, da educação. Tem que perguntar à Secretaria de Educação. Que eu acho que é importante nós verificarmos, aí a equipe anota, por favor, para que a gente traga uma devolutiva precisa. Tá.
Bem, vamos caminhar aqui. E novamente, no 5525, a mesma coisa. Vamos lá. E interessante que é criado um programa 0152, que é Niterói contra a Covid, na parte da educação também, né? Uhum. A área escolarizada e inovadora. Aí destina-se um valor lá de 8,5 milhões. Ele descentralizou o gasto com a Covid, né? Isso é o programa de educação intensiva, né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Achei. O programa 6067 está lá, ações, programa 0138, Niterói Destino Turístico. Me chamou a atenção nesse programa, especificamente, o volume de dinheiro que está alocado nesse programa, e a gente não conseguiu identificar, pelo menos a nossa equipe não conseguiu identificar quais seriam essas grandes festividades para esse volume de quase 110 milhões de reais. Não está claro, ao nosso juízo, esse programa, o 6067. Vossa Excelência tem alguma explicação assim mais dedicada, ou temos que perguntar também à Secretaria? Esse de 87 milhões? Não, são 21 milhões. No ano 2022, 21 milhões. No total, 87. Está aqui como órgão executor a Aneltur. Eu não tenho aqui de cabeça quais são esses grandes eventos, né? Mas a gente está falando das grandes festividades, do circuito. Esqueci o nome. Elisa, se me permite, eu tive ontem uma reunião com a Aneltur para discutir orçamento, porque sou presidente da comissão que envolve o turismo. E dentro dessas festividades já tem uma discrepância que me incomoda um pouco, porque tem festa e iluminação natalina na Seconserpa, que pega o Campo de São Bento, a Aneltur pega o resto das ruas. E aí tem festival gastronômico, festival das 4 estações, Réveillon, Carnaval, enfim. O que me foi passado, e aí a população tem que saber, é que isso foi baseado nos custos dos últimos anos. Porque não adiantava colocar 5 milhões no orçamento, gastar 20 e depois ficar suplementando. Quem sofre são vocês, né? CEPLAG e o resto. Então, a explicação que não estou fazendo juízo de valor se é pouco ou muito, se Niterói tem que gastar 20 milhões com festa. Particularmente, acho que não. E aí a gente está fazendo uma conversa para fazer algo razoável. Seria interessante se fosse um evento, vereador Fabiano, que atraísse milhares e milhares de turistas todos os anos, que consumissem na cidade, que dormissem na cidade, que passeassem em Niterói. Aí é dinheiro novo de quem vem de fora e coloca dinheiro na nossa cidade. Mas para pagar cachê de grandes artistas, eu não sei se esse é o caminho. Mas para explicar o que me foi passado por eles, é que isso é a conta do que está sendo gasto nos últimos anos atualizado. Então, assim, não é uma invenção e tem um valor quebrado, a gente está colocando assim informalmente, porque alguns contratos já existem, como, sei lá, organização Barra de Ferro, não sei o nome disso, estrutura, por exemplo. A estrutura física dos eventos, os cachês... E já usaram os contratos que já estão vigentes, então por isso é um numeral objetivo. Exatamente. Só para elucidar, presidente, que a gente teve essa conversa ontem. Quando a Aneltur traz essa memória de cálculo, ela também coloca que não se resume, né, só os eventos que ela vai promover, mas também eventos que o setor de cultura promove, enfim, ela proveria aí com as estruturas, com cachê, etc. E aí, conforme o vereador Daniel Marques colocou, foi previsto, eles apresentaram uma memória de cálculo com base na execução dos últimos anos, lembrando que não foram considerados anos 2020, um ano atípico, né, em função da pandemia. Então, olhando aí para anos de temperatura normal e pressão na nossa cidade, a execução, segundo a Aneltur, é nessa faixa. Me chamou a atenção porque não há variação de eventos, né? Então, quer dizer, repete nos 4 anos, 17, devem ser 17 eventos. 17 eventos.
né? Conforme o produto diz ali, evento E eu realizado. tentei achar essa conta aí, o que seria esses 17 eventos, mesmo que você somar as festas todas, enfim. Mas eu acho que aqui, então, e aqui está aqui, Secretaria Executiva do Prefeito, eu pergunto, aí nesse caso específico, nos dirigimos para a elucidação disso, a Neltur ou a Secretaria Executiva? Sobre? Sobre as dúvidas que pairam nesse programa, Neltur, tá. Ela está ligada à executiva. Vinculada. Porque, e aí que está, né? Porque seria mais prudente, talvez, tivesse a nossa dúvida, porque o programa 0136, cultura é um direito. Então, quer dizer, a Secretaria de Cultura também promovendo eventos. Então, essa é a nossa dúvida. Lá no nosso gabinete, a gente ficou um pouco confuso por conta dessa questão. Eu desconfio que a cultura banca os artistas, etc. E a infraestrutura foi o que ele falou. A infra Neltur. Física pela Neltur. Tá. Deixa eu só ver aqui. Bem, ontem o prefeito anunciou lá, assinou a questão da concha acústica, né? Tão esperada naquela obra. Exatamente. Anunciou, assinou. Ela falou que ele se aposenta quando você... Esse programa da concha acústica, eu não achei ele aqui no programa 013, o da concha acústica. Ele tá naquelas obras iniciais, o da concha acústica, não aparece aqui no 013. Qual é essa? 013 é o do esporte. Eu acho que tem emenda, tem um pedaço que é emenda. Mas só que aqui ele não aparece em lugar nenhum, só aparece gestão administrativa do Parque do Caramujo, campeonatos esportivos, evento de Copa nas comunidades e manutenção do projeto Esporte e Cidadania. Essa parte da concha acústica não aparece aqui na questão de Niterói Esporte. Eu estava checando aqui a informação com o diretor do PPA, o Eduardo Ribeiro. A EMUSA, ela prevê ações mais amplas, né? Então, vocês observam, inclusive, um volume expressivo ali na área de cidade urbanizada. Quando a EMUSA traz suas ações orçamentárias, tem ali dentro algumas obras importantes, entre elas a concha acústica. Então, essa obra anunciada ontem pelo prefeito, né, do lançamento aí da concha acústica, a partir do lançamento do Pacto de Retomada Econômica, ela está prevista, sim, numa ação orçamentária. Qual o número, Eduardo, por favor? 3009. Já prevista para o próximo ano. Calma aí, então. A obra da concha, então, está onde? De início, tá? Eu não tenho tempo de duração dessa obra, não tenho essa expectativa aqui, mas já para iniciar aí nos próximos anos. Não, mas ela está em qual? Ela está em qual ação, Eduardo? 30? Porque está dentro de praças. 3009. Dentro do programa Cidade Construção Urbanizada. de praças e áreas de lazer. Isso. Tem aqui 130 milhões, exatamente. Tem 22 milhões para o ano que vem. No total, 107. 107 milhões. Então, 107 milhões aqui. Ó. Então, a obra da concha acústica está inclusa aqui. Ó. Olha como é que facilita a nossa... Sem dúvida. Estava muito assustado. Talvez esses 11 milhões aqui do 4087 tenham simplificado. Bem, deixa eu ver aqui. Essa parte aqui, Parque Rural, Pró-Sustentável. Esse Pró-Sustentável da Lagoa de Piratininga, que está aqui no 3073, que foi anunciado ontem também, 50 milhões. É a região oceânica Pró-Sustentável. É esse, o 3073? Eu acho que ele está junto, o 3073 com 5320. Confirma para mim, por favor, se não são os dois que foram anunciados ontem lá também, pelo prefeito. Por favor, Eduardo. Que é o Parque Orla. Isso basicamente porque recurso do CAF, né? Parte do CAF, né? Isso. Está
Está dentro de qual programa? Eu tenho dois aqui, o É o Cidade Verde 373. Sustentável, não é? Dentro do Está na programa? Cidade Verde Sustentável. Tá. Tem o 373 e tem o 5320. 3073, 5320, isso. O 3073, ele dispõe que implantação de ações de recuperação e gestão ambiental na região oceânica, objetivando a preservação do sistema lagunar Piratininga-Itaipu, que foi posto ontem, né? Essa sim, seguramente. Sim. E qual a outra? O 5320. 5320. Também. Aqui já falando da implantação da infraestrutura verde e recomposição florestal, obras de urbanização e construção de edificações dos POPs e execução de serviços inerentes à implantação do POP, como a remoção de resíduos de escavação e remiação da vegetação, bem como o acompanhamento topográfico também das obras. E lá na região oceânica, então, em Piratininga, né? Exato. Então, os dois aqui é aquele programa que também foi falado ontem de região oceânica. São Orla ações sustentável, né? complementares, né? Agora começa a fazer bem mais sentido, Daniel, porque quando a gente agrupa por modalidade, como a gente fez aqui, fica mais fácil da gente entender a questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí tem no programa 0153, Niterói contra a Covid, ainda a área vibrante e atraente, 10.400.000. São para os editais, né? Eu não sei, queria tirar essa dúvida. São. Se é o edital. São os 0153, Niterói contra a Covid-19 também, só que aí é área vibrante e atraente. Isso. O que acontece aqui? Vibrante e atraente. Essa área vibrante e atraente, o Fabiano inclusive acompanhou bastante lá, o Niterói que queremos, né, Fabiano? Tá. A área vibrante e atraente, ela concentra tanto a parte ambiental também quanto a parte da cultura, né, de atração e etc. E aí dispõe aqui duas ações orçamentárias dentro desse programa. Da realização de chamadas públicas e editais de retomada do setor econômico, a fim de garantir o fomento à cadeia produtiva da cultura e mitigar as ameaças geradas pela pandemia do Covid, bem como tem uma outra ação orçamentária, que é a realização de sanitização da cidade em combate à pandemia, isso é, tendo em vista um cenário que a pandemia pode ter alguma continuidade, espera-se que não, mas que eventualmente possa ter. A CLIM prevê uma ação de sanitização da cidade. Ok. Bem, vamos avançar aqui. A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, o programa 0027, ele está estimado em 62 milhões aproximadamente para esse programa, que aí inclui o acolhimento para idosos, acolhimento para a população em situação de rua. Oi? Não, aqui está dizendo só acolhimento para idosos. Proteção Social Especial de Alta Complexidade, alta. Esse é o 62 milhões. Isso. Aí tem aqui acompanhamento, acolhimento para idosos, acolhimento de população em situação de rua, acolhimento de passagem em vaga de hotel, manutenção de residência inclusiva. Aí tem o 0098, promoção dos direitos das crianças e adolescentes, mas eu queria me ater a outra coisa aqui. Economia solidária. Está aqui. Na economia solidária, está aqui previsto, ontem o prefeito anunciou 30 milhões de moeda social, Araribóia, a moeda Araribóia. Aqui está aparecendo 70. Ontem no plano de retomada econômica... É isso. O que eu percebi lá, eu não recordo agora de cabeça o valor apresentado ontem no plano de retomada econômica, mas recordo de forma clara 30 mil famílias... Não era isso? 30 mil famílias contempladas, né, com em torno de 70 milhões. E aí a assistência social tem colocado que isso abrangeria aí 63 mil indivíduos na cidade de Niterói. Então, na realidade, aqueles 30 mil não eram 30 milhões, eram 30 mil famílias. Vereadora... A um custo de 70 milhões. Cara, a gente aprovou na lei, tem lá um
Tem o valor exato lá. Eu li 30 mil famílias no plano de retomada econômica. Não recordo. Eu estava bem cansado que eu saí da milhões. reunião aqui, eu posso ter confundido os números. Eu vi 30, de fato tinha 30 mil famílias, tanto que eu fui checar com a assistência social hoje pela manhã e eles falaram que seriam 63 mil cidadãos niteroenses atendidos, configurando aí 30 mil famílias, né? Em torno de 30 mil famílias, não 30 milhões. Só que nos próximos anos, tem um aumento, né? Está dando 81 milhões, mais ou menos, em 4 anos. O que está projetado aqui, 324 milhões para os 4 anos. Está dando 81 milhões, em média. Então, isso é importante, porque se no primeiro ano está orçando 70, tem um incremento grande para os próximos 3 anos. Você pode depois tirar essa dúvida. Ou a gente tem que falar com a secretaria, você sugere que a gente fale com a secretaria. Porque aqui, Elisa, os números, confesso a você que eu já estava na dúvida do 30. Você está falando aqui que são 30 mil famílias, 70 milhões. Só que o 324 milhões, por 4 anos, daria 81 milhões. Vamos fazer a mesma forma, né? CEPLAG, Secretaria Executiva, que também está aqui presente, verificar com a Secretaria de Assistência Social, vereador e agente da Tá, é o 6240. Está dando 580 de auxílio individual, mais ou menos. 580 benefícios. Tem a lei aprovada, né? Vale checar. Só porque, fiquei na dúvida, porque os números deveriam ter uma certa... há uma variância muito grande de um ano para o outro. Só isso, mais de 20%. Eu queria chamar a atenção... Pode falar. É o valor da inflação que foi considerado, que inclusive está disposto na lei também. Tá, porque está o IPCA, correção pelo IPCA, me lembro bastante. Não foi 1,98, foi IPCA. Não foi 1,95. IPCA. Bem, vamos lá. Eu não quero entrar nesse mérito não, para a gente poder avançar aqui. Tá, se eu só terminar um minutinho aqui. O canal de São Lourenço, que foi ontem falado também, o valor que foi colocado foi uma única parcela de 39 milhões no ano 2022. Eu procurei aqui, eu não achei o canal de São Lourenço. Mas isso é participação do município? Então, é isso que eu queria saber, porque o custo dessa obra são de 200 milhões. Salvo engano, é importante dizer aqui, né, para vocês que estão acompanhando. Eu procurei aqui e também, não achei. São 612 ações orçamentárias no PPA, então de fato fica difícil necessariamente a gente decorar onde está. Mas, salvo engano, achei, o 3421. Está dentro do Programa de Desenvolvimento Econômico. É o 3421. Pronto, achei. Esse programa talvez seja, para a geração da economia de Niterói, o mais emblemático, o mais importante, o premente, que vai fazer com que a gente tenha condições de abrir empresas, receber novas empresas, o ISS vai subir para caramba, vamos começar a arrecadar a área de fundeio, que hoje nós não recebemos nada por área de fundeio, nós vamos fazer uma lei para começar a cobrar o ISS sobre a área de fundeio. E esse custo da dragagem, eu tenho isso muito vivo, porque participei diretamente disso e participo, é em algo em torno de 200 milhões de reais. Para ser realizada em um ano e meio no máximo, porque senão se você passar de um ano, vai ficar tudo assoreado de novo. Então você tem... E aqui está destinado apenas 39 milhões. Então a minha pergunta é, estima-se algum dinheiro de órgãos exteriores de fomento? Vocês estão buscando isso para complementar essa verba do canal de São Lourenço? Do CAF, BID, alguma coisa nesse sentido? A gente vai precisar verificar, vereador. Porque aqui, de fato, eu considero assim, se há um programa de trabalho que precise muito ter recurso para esse ano de 2022, é o canal de São Lourenço. E ontem o prefeito ainda sinalizou a questão do terminal pesqueiro, que também não está aqui contemplado, e a gente precisa destinar recursos para isso. Eu não sei se vocês colocaram na LOA do terminal pesqueiro, eu não achei. Mas ontem, inclusive, foi aventado lá o retorno de atividades daquele que já foi inaugurado 3 vezes e nunca funcionou, nunca saiu um peixe de lá. Agora eu acredito que vai sair, mas precisa ter verba orçamentária. O ministro era o pai do nosso querido subsecretário, Marcelo.
Ele era... Não, ali... Mas sem a dragagem não tem como você botar barco para chegar ali, dar uma altura de quase 2 metros de altura. Então aqui, Elisa, eu só queria chamar a ciência disso, e do terminal pesqueiro, que também não está aqui o programa, eu acho que é fundamental nós fazermos uma emenda criando. Eu vou colocar aqui, ó, terminal pesqueiro. Eu estou buscando aqui, existe uma ação de implantação do estudo para a implantação do terminal pesqueiro, né, para o próximo ano, tá? Isso está na LOA ou no PPA? Está no PPA, inclusive. É a ação 5066, tá? 5066, realização do estudo para a implantação do terminal pesqueiro. A diretriz é primeiro fazer um estudo, né, para avaliar... É porque o terminal já está pronto. O terminal está pronto. É só a gente botar ele, o estudo para colocá-lo em funcionamento. Tornar operacional, isso aí. E por fim, o Centro de Convenções, que é uma bandeira que a gente luta há muitos anos, desde a época que eu era secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu não vi essa ação e está dentro do Niterói que queremos. Não, a concha acústica é o parque A concha acústica é o né, poliesportivo. Não, o Centro de Convenções não. O Centro de Convenções, a Prefeitura tem um terreno próximo do mercado de peixe, ao lado do Caminho Niemeyer, para ali ser realizado, porque ali tem chegada pela Baía de Guanabara, Paulo. Entendeu? O projeto que a Neotur tem elaborado, na época era o Liberato, eu comecei, o Luiz Paulino continuou, o Liberato, é para nós fazermos o Centro de Convenções de Niterói, porque sem uma cidade, sem centro de convenções, como é que se realiza grandes eventos? Não consegue. Entendeu? Então... Não, eu sei, mas eu vou botar aqui, sabe dizer se tem um centro de... Mas não tem centro de convenções lá, um lugar para 400 pessoas nem é nada, a gente precisa de um lugar para atender 10 mil pessoas, com espaçamento. Presidente, me permite uma consideração? No Conselho de Turismo, que eu sou membro, estou lá representando a gente, a Câmara, foi colocado que está entre os 4 projetos prioritários de 2022 o Centro de Convenção, isso dito pelo presidente da Neotur, Paulo, seu xará. E aí, o que nos foi passado é que eles estão buscando um modelo de PMI, cuja pessoa que faz o estudo paga, enfim, aí tem PMI, né, enfim. É um modelo que eu acho interessante, a Prefeitura teria que ter, no máximo, uma contrapartida ou algo nesse sentido. O vereador Fabiano tem razão, quando a gente não vê esse programa de trabalho aí, ou seja lá, né, um ponto orçamentário destacado para isso, nos deixa preocupado, e aí eu e Fabiano falamos também enquanto Comissão de Desenvolvimento Econômico, como presidente e vice. Então a gente precisa salvaguardar alguma coisa, porque se a prioridade da Neotur é prioridade do governo, a gente precisa pelo menos deixar um programa de trabalho guarda-chuva ali para uma contrapartida, senão fica no campo do sonho, né? E aí não adianta. Então, deixa eu pensando alto com base no que o Daniel falou, Marcelo e vocês verificam também, enquanto uma proteção de guarda-chuva, o aporte de recursos definido politicamente por um projeto de lei em relação ao novo prédio de Justiça Federal, que não saiu do papel por conta do governo federal, que não alocou os recursos no judiciário. É um programa aprovado por essa casa, em que nós construiríamos o prédio, portanto precisa de grana, nós construiríamos o prédio, receberíamos durante 30 anos 2 andares, os 2 últimos andares, nós autorizamos o aumento do gabarito exatamente para termos 2 andares. O prédio no atual, não sei se vocês sabem, aquele estacionamento que tem do lado da Caixa. Acabar agora. Né? Tem um estacionamento ali. E ali tem um projeto de lei que garantiu que a Prefeitura construirá, na época, 10 milhões, se eu não me engano, construiria, pegaríamos durante 30 anos para a instalação da Procuradoria-Geral, porque facilitaria a relação do Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral do município se deslocaria para lá. Nós receberíamos em troca os 2 prédios que eles têm no Beco da Sardinha e na Coronel Gomes Machado. Tem que ver, esse projeto se frustrou por conta do governo federal, que não alocou no orçamento da União, do Poder Judiciário, esses recursos. Se ele
em qualquer momento vier a criar, nós temos que ter algo que sustente a ação da Prefeitura, que já foi, inclusive, aprovada por lei, que eu pensei alto em função do que ele falou. Tá bom? Obrigado, vereador Paulo. Vereador Folha, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Só dar boa tarde a todos aí e dizer que eu acho que a gente tem que olhar com muito critério mesmo. Eu acho que essa vinda aqui do Executivo é importante, porque a gente aqui na casa sempre, nós falamos que eu acho que a gente tem que trazer os números oficiais na mesa, para que a gente traga todo o problema junto, e juntos a gente está fazendo o que é melhor para a população. Então, a gente, lá no próprio gabinete, a gente está trabalhando isso até antes de chegar aqui o PPA, e agora, cada vez a gente vai se aprofundar mais. Aqui foi bem esclarecedora. Eu acho que é importante, sim, o Executivo também já, em verbas que estão aí já indicações aí dentro do orçamento, que já nesse momento tem, como falou, da reforma, né? É importante nós sabermos para que a gente faça toda o que a gente entende como legislativo, que nós somos os representantes aqui da população, que a gente possa estar junto com o governo fazendo o que é melhor para a cidade. Aqui a gente não, nesse momento, a gente está junto, oposição, situação, está todos nós aqui em prol do melhor para a cidade. Então é dizer que está junto em todo, mesmo não sendo da comissão, mas a gente está aqui para somar junto em prol de todos. Boa tarde aí a todos. Bom, eu queria então agradecer na pessoa da Elissa e os técnicos. Obrigado pela presença de vocês. Para mim foi muito importante para o nosso mandato aqui ter esse primeiro contato. Eu queria pedir mais uma vez que a gente faça algo inovador. Registro mais uma vez o elogio no modelo desse ano, apesar de ter tido muitas críticas à LDO, VIM, em anexo a PPA, porque agora vem a LOA também e a gente ainda está, enfim, tendo que emendar o que a gente muda numa, tem que mudar na outra, dá um certo trabalho, mas está valendo a pena, assim, foi bastante esclarecedor. Eu queria fazer um pedido, Elissa, eu não sei se já chegou a vocês, que a gente pudesse, nas audiências públicas, pelo menos das secretarias que ordenam mais despesa, que alguém esteja, mesmo que seja no formato híbrido, presente para tirar dúvidas na audiência pública nossa e da população de temas que, enfim, o cidadão comum, a sociedade civil organizada através de algum instituto queira pleitear, né? Então a gente transforma isso como emenda, mas é importante que as pessoas possam estar aqui presentes para tirar dúvida. Enfim, você falou do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, por exemplo, a gente sabe que tem lá porque é público, né? O dinheiro está depositado, não é uma receita estimada, está lá no fundo. E quando a gente olha para a lei, ainda tem uma parte da grana que não está sendo usada, e pode ser uma opção política, mas a gente está tentando convencer que deve ser usado em algumas pautas que o mandato julga importante. Então, se a gente pudesse ter, né, presidente Fabiano, alguém da saúde, alguém do meio ambiente, alguém da educação, alguém do turismo, facilita a população, os mandatos e todos nós aqui de podermos fazer um debate melhor, até para que as emendas sejam aceitas, né? No mais era isso, cumprimentar, agradecer a presença e dizer que a gente tem aí algumas sexta-feiras, vereador Binho Guimarães, algumas sextas, 3 sextas, 18 horas, o presidente escolheu essa maravilhosa data para a gente trabalhar, então vai ser importante. E registrar a presença do vereador Binho, que está ali, cada vez mais cabeludo, né, presidente? Vou passar a palavra para o vereador Paulo, mas só deixar claro que se chama Robson Guimarães Filho, Binho 12-1-2-3-4-5. 12-3-4-5, perdão, 12-3-4-5, errei. 12-3-4-5. Então, por favor, vereador Paulo.
Rapidamente, eu acho que eu vou falar coisas que não estão diretamente relacionadas à CEPLAG, tá? Porque quando a CEPLAG vem tecnicamente aqui nos ajudando a compreender o enquadramento das coisas, ela está nos ajudando a fazermos melhor o nosso trabalho de análise do PPA. E quando se pede a presença, talvez o ambiente melhor seja um ambiente híbrido, porque você tem toda a papelada na secretaria, e aí cada um que necessitar falar nos presta esclarecimento, sem prejuízo de estar aqui presencialmente. Mas, por exemplo, uma boa parte dos recursos orçamentários, não só para o ano que vem, como também para o PPA, estão alocados em obras sob a responsabilidade operacional da EMUSA, contratos, cidade urbanizada, é muito dinheiro. E uma boa parte dessas obras, é muito fácil a gente analisar com a população se os serviços de saúde estão bons ou não estão bons. É muito fácil analisarmos com a educação se a educação está indo bem ou não está bem. Mas uma boa parte dos recursos orçamentários de Niterói estão entregues à EMUSA e às obras da EMUSA. E nós temos tido intervenções na cidade com obras, e obras aparecem, que são questionadas pela população em relação à sua qualidade e os seus objetivos. A gente precisa ver um mecanismo que não está no âmbito dessa discussão. Porque a gente está fazendo audiência pública para definir os programas, se a gente esqueceu alguma coisa, terminal pesqueiro, etc. Mas definição de programas e de obras sem que nós tenhamos uma participação da população na definição é muito complicado. Vou dar um exemplo concreto. E aí não é para a gente resolver aqui, a gente vai ter que resolver numa outra esfera. Teve a obra da ciclovia em Piratininga. Piratininga é um bairro onde tem um calçadão arrebentado por ressaca. Até hoje nós não conseguimos ter uma solução definitiva para o calçadão de Piratininga. Está sendo construída uma ciclovia cuja população não quer ou não gosta do jeito que está. O administrador regional, e aí não é da competência dele, porque é uma questão superior ao administrador regional, nós sabemos disso. O administrador regional convocou uma audiência pública para ouvir a população, tinha mais de 300 pessoas presentes para participar da audiência pública, por questões de segurança sanitária, a audiência pública não pôde acontecer, ele prometeu ontem, prometeu a interrupção da obra, a obra continuou 2 dias depois e não teve outra audiência pública. Então não dá, uma coisa são as discussões que nós temos no âmbito do papel da CEPLAG. Outra coisa é de que maneira a gente decide ou define as questões que estão relacionadas com encargos a serem investidos pelo município. Então, tem certas coisas, eu não tenho que fazer discussão com a população se eu vou ampliar a rede pública de saúde com a incorporação do Hospital Oceânico. Isso é de uma obviedade para a população inteira, a população está feliz. Se não fosse o Oceânico, nós não teríamos enfrentado e dado conta de salvar várias vidas, coisa que Niterói... Então, Niterói fez muito bem durante 2020. Isso não tem dúvida, mas determinadas obras, o Daniel, numa das nossas sessões, ele levantou algumas das obras. Tem obras em praça com 4 milhões, 5 milhões, que obra é essa? A gente precisa, num determinado momento, que não é no momento em que nós estamos decidindo o programa para 4 anos, talvez não seja nem na hora que a gente está decidindo a LOA daquele ano, mas antes disso. Eu não posso fazer intervenções que gastam muitos recursos da população sem consulta da população afetada diretamente por isso. Na questão da ciclovia, eu estou falando aqui porque tem um vereador, inclusive, que anda de bicicleta. Eu não posso mais andar de bicicleta não, porque eu já perdi o equilíbrio. Fiquei tanto tempo sem andar de bicicleta, então não estou mais como fazia antigamente. Mas, pô, vamos dar uma olhada na ciclovia ali daquela rua do Amoedo, Benjamin Constant. Não tem segurança nenhuma. Agora está sendo feita uma ciclovia em Piratininga, onde as pessoas andam de bicicleta sem risco de ser atropelado e está sendo gasta uma fortuna. Então, determinados programas, aí, Daniel, não sei se eu estou exagerando, determinados programas com valores associados que estão aqui, você citou alguns numa das sessões, não me lembro se foi 1 ou 2 semanas atrás, que são inexplicáveis. Então, a gente não pode sair daqui sem definir exatamente qual é o papel da CEPLAG nessa discussão. O papel dela é muito bem definido, é tecnicamente o enquadramento das ações que estão sendo colocadas aqui em função do Niterói que queremos, etc., etc., assim como foi feito há 4 anos atrás. É isso.
Agora, tem atividade, tem projetos que nós precisamos discutir de que maneira a gente implementa da maneira mais adequada possível. Eu tenho sérias críticas ao comportamento da EMUSA. Eu acho que a concha acústica, se sair, vai demorar menos do que a reforma do túnel atual, porque é impressionante a incapacidade da EMUSA de fazer uma obra que seja rápida para fazer com o túnel São Francisco de Caraí funcionar rapidamente. Não estou discutindo se a obra é feita e quanto ela custa. Não sei nem se ela está sendo superfaturada e eu estou pagando adequadamente para ter uma quantidade de funcionários de noite para acelerar. Essas discussões a gente não está fazendo aqui, não é aqui. E parece que se a gente não criar outros espaços a partir de uma definição de 4 anos, qual é o norte de 4 anos? Esse norte de 4 anos vai apontar LDOs, filhotes do PPA, vai apontar LOAs, e em que momento nós discutimos os investimentos em melhoria de praça, que natureza... São coisas diferentes. A dragagem, está claro o que significa dragagem. O quanto a gente vai receber de retroárea que pode ser aproveitada para arrecadação de ISS, isso está claro, o terminal pesqueiro está claro, mas é forma de praça. E a gente vai ver cidade urbanizada, tem gastos aí que a gente não compreende. Enquanto isso, vários gabinetes, não é só o meu, recebem reclamação da praça. Qual é o nome daquela praça que fica atrás da igrejinha ali do Assunção? Dom Orione? Dom Orione. O pessoal... Vereador querido, eu só te peço gentileza da gente caminhar para o fim, porque eu vou encerrar às 17 horas. Sim, mas ou você coordena em relação à grana, ou nós vamos fazer individualmente para outros vereadores. Vereador, fica tranquilo. Eu acho que tranquilo. isso é um trabalho da nossa comissão. Nós estamos trabalhando, estamos aqui para isso. Mas só para terminar, em respeito ao Estatuto do Idoso, só para terminar. A Prefeitura de Niterói arrecada IPTU enorme naquela região. E todas as mães e vós que querem ter aquela praça para levar os seus filhos não pode, porque eu não tenho guarda municipal tomando conta. Essa é uma discussão. Então não adianta eu gastar horrores na reforma de praças e eu não consigo dar às pessoas que querem usar a praça a tranquilidade e a proteção necessária. O Axel, inclusive, já disse que eu já pedi a ele transmitir demandas da população. Então não adianta eu fazer uma praça se eu não dou condições de uso àquela praça, percebe? Obrigado, vereador Paulo. É compromisso da comissão que nós vamos discutir isso por cada uma das obras de infraestrutura mais relevantes, né? Tá certo. Vossa Excelência tem toda a razão. Sentíamos muita falta de Vossa Excelência aqui no plenário, nos trazendo à memória fatos importantes. Falar para a nossa querida subsecretária Elisa, que faça uso da fala, logo após eu termino. Elisa. Pode falar sim, doutor Tinoco. Peço só que seja breve, pelo avançado da hora. É um minutinho mesmo. O vereador Daniel precisa sair, que ele vai para uma consulta médica. Não vou entrar em questão de mérito, não, mas só queria aproveitar para fazer uma sugestão de encaminhamento. Diga, por favor. Para as próximas reuniões e para as próprias audiências públicas. Eu acho que esse ano a gente tem um elemento a mais de análise, que é justamente a consulta pública. Sim, é um anexo. Não sei se foi feita essa apresentação aí, mas um dos desafios que a gente tem justamente é comparar o resultado da consulta pública com o próprio PPA em si, a peça em si. Então a gente precisa fazer essa comparação, porque a apresentação da consulta pública é uma das melhores apresentações de consultas públicas até hoje disponibilizadas, né? Está no site da CEPLAG de uma forma bem legal, bem transparente e interessante, diferente de outras que a gente ainda não conseguiu ter acesso pleno. E aí, queria até colocar aqui que é uma dificuldade das secretarias, que acho que a CEPLAG teria que ajudar, né? Secretaria de Urbanismo, por exemplo, eu sou conselheiro do Compur, represento a OAB Niterói, e lá no Compur, o Rogério, que é um cara esforçado, está tentando fazer algo parecido para dar transparência às consultas públicas do urbanismo, mas ele não tem mecanismo, não tem servidores capacitados para isso. Então, uma sugestão também é a CEPLAG abraçar essa divulgação das consultas públicas de outras secretarias, né? Não só as da CEPLAG, que essa do PPA é o exemplo do que deve ser feito. Acho que está bem
tranquilo, está bem legal de pesquisar, de consultar. Então, acho que esse é o modelo. Então, só para dizer que as próximas audiências, né, que a gente foque nisso, verifique se está correspondendo o que está na peça com o resultado da consulta pública. Muito pertinente sua colocação. Vereador Bin, você vai querer fazer uso da fala? Não. Então, é Elissa, me perdoe todas as vezes que eu falei esse nome errado. Já Vamos lá, subsecretária. Muito gentil. Primeiro, queria agradecer a fala do Fernando Tinoco, que participou da nossa audiência pública, né, Fernando? E corrobora muito com a fala que eu queria fazer aqui, presidente. O processo do PPA, eu queria trazer para vocês que o processo do PPA ele foi muito intenso, né? Na verdade, esse processo de construção, de definição da metodologia que a gente vai apresentar aqui na primeira audiência pública, ele se iniciou ali em janeiro, fevereiro, né? Especialmente pela CEPLAG, sob a coordenação da Subsecretaria de Planejamento, mas em parceria com a Subsecretaria de Orçamento, na figura do Marcelo Bandeira, da Subsecretaria de Avaliação, com a nossa subsecretária Severine Macedo, envolvendo, presidente, todos os órgãos e entidades dessa prefeitura. Então, foi um movimento muito intenso, todas as equipes dedicadas no processo de elaboração do PPA, de forma que ele não fosse mais um instrumento de gaveta. A gente sabe que diversos entes municipais e estaduais atuam em cima do PPA como uma peça de gaveta, então nós trouxemos aqui um planejamento que vai orientar a gestão nos próximos 4 anos, e o PPA por si, né, uma política de Estado. Então, queria destacar aqui a colaboração dos nossos parceiros, das secretarias envolvidas, da CEPLAG, agradecer a parceria com o Eduardo, nosso diretor do PPA, mas também trazer a importância nesse PPA da participação popular. Então, conforme a gente já tinha colocado aqui na LDO, vou expressar para vocês melhor na primeira audiência pública, mas o resultado da consulta pública foi o segundo maior da história do Colab, de uma consulta pública virtual em Niterói. Então, nós decidimos, né, por meio de uma ferramenta simplificada, Power BI, que permite uma dinamicidade, uma interatividade, divulgar para a população aquilo que ela havia elencado como mais prioritário. E aí, presidente, agora nós fizemos um segundo exercício, que é fazer o link daquilo que a população elencou como mais prioritário com aquilo que foi colocado no PPA. Então, na primeira audiência pública, nós vamos apresentar aqui o BI com esse cruzamento dessas informações. Então, de novo, quero reforçar que esse planejamento aqui de médio prazo, de 4 anos da gestão, teve em vista especialmente a consulta pública e também os indicadores que Niterói pretende alcançar aí dentro dos próximos 4 anos. No mais, queria agradecer o convite mais uma vez, Fabiana. Muito obrigado. Eu fico muito à vontade de estar com vocês, porque trabalhamos juntos por muito tempo, né? E a nossa relação sempre foi muito fraterna, respeitosa. Admiro muito o trabalho de vocês, vocês estão de parabéns. É muito bom tê-los aqui conosco. E estando aqui nessa casa, acompanhando os trabalhos que são feitos aqui, eu vejo assim muita necessidade de caminharmos próximos, porque isso facilita o Poder Legislativo na fiscalização, na elaboração de leis. Queria agradecer à secretária Ellen e toda a sua equipe. Tenho na CEPLAG pessoas que eu considero como amigos e amigas, então fico muito feliz de tê-los aqui nessa nossa comissão. Não é a última vez que vocês virão, mas reitero a necessidade premente de representantes das outras secretarias nas audiências. Vou pedir ao Rafael, que trabalha na Secretaria de Governo, Executiva, né? Para que me ajude nesse reforço, porque simplesmente a gente vai conseguir ganhar tempo, né? Para poder elucidar algumas questões que muitas das vezes teria que fazer ofício, coisa do tipo, e nós vamos ganhar celeridade nisso e vamos ter aí um produto final muito bem feito. Queria só, finalizando, Jaime, por favor, atende aqui o vereador aqui. Vida que eu já retorno. Queria ler uma mensagem executiva que chegou para nós, de 32 de 2021. Vou pegar a relatoria do abono, da alimentação dos servidores que tiveram um aumento de 1,95.
aí passaram a ganhar 3.160 e por conta disso teriam que perder o auxílio de alimentação. Então nós vamos fazer esse incremento aqui para 3.170, dá um valor de impacto orçamentário desprezível, né, para que eles possam fazer jus ao abono alimentação. Eu vou fazer a relatoria, pedir à minha equipe para que faça aí a relatoria para a gente botar em votação quinta-feira. Tá? E a gente pede aí dispensa de interstício, já aprova e pode entrar na folha. Senhores, são 17h03, agradeço a todos a participação, até a próxima, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Chegou quando essa mensagem? Chegou na quinta-feira. Mas aí já não é porque o cara que tinha 3.100 e vai poder estar em 100. Fala lá com Clarice, ela já deve ter subido, ou o Tinoco. Mas pode ir lá porque o pessoal está lá. Vereador, muito obrigada pela sua companhia ao meu lado. Tchau. Um abraço, né? À minha esquerda. Tá Elissa, certo. muito obrigado. Obrigada a você, Fabiano. Foi ótimo, né, Lina? Foi muito bom. Fabiano, na primeira audiência, Secretária, eu queria obrigado. trazer